E a gente recebe muitos pedidos de temas para a gente discutir aqui no Você. E um deles é o cuidado com as nossas mãos, que contam tanto sobre nós. E aí você acorda com as mãos rígidas, sente dor, por exemplo, ao abrir um pote ou segurar uma xícara de café ou um copo d'água? Esses sinais podem indicar que algo não vai bem. E aí nós convidamos o médico ortopedista, Dr. Sérgio Queiroz, que está aqui comigo. Sérgio, mais uma vez, obrigada por atender ao nosso pedido, viu? Prazer, Mônica. Boa tarde, muito obrigado, eu que agradeço. E eu disse que as nossas mãos contam tantas histórias, porque nós trabalhamos com as mãos, né? Nós amamos com as nossas mãos e elas vão adoecendo ao longo do tempo por descuido ou por idade. O que a gente pode dizer disso, Sérgio? Então, talvez as duas coisas, ou mais de duas coisas, né? Nós temos as alterações degenerativas, fisiológicas da nossa própria idade, isso é natural, que são as artroses, a gente chama de osteoartrite. Então vai acontecendo uma degeneração articular, vai perdendo cartilagem, nas articulações interfalangianas, na base do polegar, no punho. Isso é muito comum, é natural do envelhecimento. Mas tem outras patologias que dão tipo esse assunto de amanhece com a mão meio rígida, né? Talvez não é nem rígida, talvez seja um pouco de inchaço, talvez formigamentos. Muito comum a pessoa acordar à noite com a mão formigando, dormente. Às vezes até acha que é problema vascular, problema cardíaco, né? Mas não. Então tem as doenças normais, assim, muito comum, mais o problema das mãos acontece mais em mulheres, sabia? Não, é verdade? É verdade. Vou te falar, a gente lidera tanto probleminha de saúde. E nas mãos. Alguns fatores as mulheres têm diferente dos homens. Uma são os fatores hormonais. Então as mulheres têm variações hormonais desde a primeira menstruação, a menarca, né? E normalmente as mulheres têm movimentos mais finos, mais repetitivos que os homens, normalmente. Talvez hoje não tanto, mas... E a mulher tem mais frouxidão ligamentar que o homem. A mulher é mais flexível. Pode ver a mulher dançar, ela dança melhor que o homem, né? Normalmente. É verdade. Então, essa frouxidão ligamentar, ela piora, digamos assim, as lesões degenerativas. Então, você tem as doenças desde os movimentos do dia a dia, movimentos repetitivos do trabalho, as doenças mesmos que acontecem por alterações hormonais ou não, e as doenças do nosso envelhecimento. Mas todas têm, digamos assim, tem reparo, tem tratamento. Desde os tratamentos medicamentosos e desde até o tratamento cirúrgico. E os exercícios, a fisioterapia que deve ajudar também em alguns casos, né? Você falou dessas doenças, vamos citar algumas? Por exemplo, você falou da artrose, né? Sim. A artrose, ela se caracteriza pelo quê? O que a gente observa nas mãos e a partir de que idade? Tá. A artrose ela vai começar de uma forma insidiosa, devagar. Começa com dor, depois começa com edema. Edema é um inchaço nas articulações. Depois começa a aumentar o volume, começa a ter umas proeminências ósseas, que lá na coluna chama de bico de papagaio, né? Aqui nas mãos a gente chama de osteófitos. E depois começa com bloqueio articular, rigidez articular mesmo. Então começa com dor, aumento de volume, até você ter a limitação da mobilidade articular. E aí, no caso, essa artrose, ela vem pela idade, mas também, por exemplo, por algum tipo de trabalho. Eu tenho uma amiga que é musicista, toca piano, toca flauta, e ela tem todas essas características que você falou. É artrose? Pode, pelo trabalho, né? Pela profissão, ofício? Pode ser artrose, mas talvez seja uma osteoartrite, um processo inflamatório que não tenha degeneração articular. E pode ter relação com o trabalho, assim como pode não ter relação com o trabalho. Talvez ela é musicista, no caso, mas ela tem um gene familiar, alguma coisa para artrose. Entendi. É difícil você estabelecer um nexo causal direto. Falar assim, não, eu tenho artrose porque eu toco piano, eu toco violão. Mas os dois, aí é investigar e saber o motivo. Bom, a gente falou da artrose. A artrite reumatoide também pode dar sinais nas mãos, doutor Sérgio? Pode. A artrite reumatoide é uma doença reumática, claro, o próprio nome fala, né? Então tem os marcadores para a doença reumática e desde que você faça o diagnóstico bem precoce, você consegue controlar bem essa doença. O grande problema é que normalmente acha que não é nada
e vai deixando, e quando chega para a gente, principalmente para a gente cirurgião de mão, já está com uma alteração muito severa que a medicação não faz mais efeito. Mas quando você suspeita, faz o diagnóstico precoce, é ótimo. A gente faz, normalmente manda para o reumatologista, aí até foge do cirurgião. Vai para o reumatologista, trata e muitas vezes resolve muito bem a vida inteira. Diminui aquela dor, Diminui, aquele incômodo. claro, tem inúmeras drogas hoje, drogas bem eficazes para resolver isso aí. E a artrite reumatoide, assim como a artrose, as juntas, né, como diria minha avó, elas vão inchando? Bom, a artrite reumatoide, ela pode evoluir para artrose severa. Então, a artrite é um processo inflamatório agudo, né? Inflama a articulação. A artrose é a degeneração. Então, a artrite pode caminhar para a artrose. O objetivo é que essa artrite não evolua. Quando chega já com um desgaste articular severo, aí a medicação não resolve mais, aí parte para a cirurgia. Aí a cirurgia traz um conforto ainda maior. Traz. Resolve assim 100%? Sérgio? Nada. Nada? Nenhuma cirurgia assim, de uma doença degenerativa resolve 100%. Resolve bem. O nosso objetivo é restaurar a função. A função, né? Algumas vezes, ontem, por exemplo, eu operei uma paciente com artrose severa ao nível da extremidade dos dedos. Então a gente faz uma fusão, chama artrodese. Quando é na extremidade do dedo. Quando é mais proximal, então pode fazer artrodese, pode fazer próteses. Hoje tem boas próteses também. Tem bons recursos, né? Tem para sim. poder ajudar essas pessoas, né? Olha, a Maria Aparecida falou que tem tanta dor nas mãos que não consegue nem dormir. Aí já precisa procurar um profissional, né, Sérgio? Porque se não consegue dormir, a coisa está muito grave. Tem que saber por quê. Se for uma dor tão severa assim, não deve ser só artrose, pode ser que... À noite, a dor noturna em mãos, é muito comum ter essa doença que a gente falou um pouquinho antes aqui, é o túnel do carpo, a síndrome do túnel do carpo. Aumenta a pressão dentro do túnel do carpo. E essa pressão aumentada dá formigamento, dá dor, a pessoa acorda, fica sacudindo a mão, realmente é difícil dormir. A síndrome do túnel do carpo, só para a gente poder explicar, é nessa área aqui? Do punho? Essa região volar, essa região anterior aqui do punho, chama carpo. Carpo ou punho é a mesma coisa. Tá. Então, existe um túnel, que é um túnel fechado. Todo mundo, o bebê nasce com esse túnel fechado. E, normalmente, nem 7 mulheres para um homem, essa doença. A mulher perimenopausa, naquela região do climatério ali, é bastante comum essa alteração, essa variação hormonal, aumenta a pressão dentro do túnel. E o túnel ele é inelástico, e o nervo está lá dentro, junto com os tendões dos dedos. Aí vai aumentando a pressão, aumentando, e o nervo vai sofrendo ali. Aí ele dá um sintoma para o paciente procurar o médico. E saber qual o grau que está a doença. São 4 graus. Os 2 últimos, normalmente, tratamento cirúrgico. Os 2 iniciais tem medicação, tem fisioterapia. Essa conversa está só começando. Dr. Sérgio Queiroz, ortopedista, com a gente aqui hoje, falando sobre as nossas mãos, os cuidados que nós temos que ter. Participe comigo, o telefone está na telinha para você salvar e mandar sua dúvida, mandar o seu comentário. Estamos aqui para isso. É um respiro da tarde, é uma conversa muito boa, nós aqui nas nossas casas e falando sobre a nossa saúde com esse propósito de nos cuidarmos cada vez mais com orientação dos profissionais que estão aqui, hoje em especial o Dr. Sérgio, tá? Já volto com você, Sérgio. Pequenos movimentos que parecem simples e de repente podem se tornar um grande desafio quando as mãos adoecem. Hoje nós estamos entendendo por quê, quais são os principais problemas e como tratá-los. E quem nos ajuda hoje é o médico ortopedista, Dr. Sérgio Queiroz, que está comigo. Já vou trazer aqui, tem muita pergunta, viu, Sérgio? Muita gente sofrendo com dor. A Patrícia Messias, eu vou até mais uma vez te mostrar a foto. Gente, ela tem um cisto bem aqui, ó, no punho, né? Ela disse que deu um cisto sinovial no ultrassom e ela queria saber se pode drenar o líquido ou fazer a cirurgia. Dói de vez em quando. E esse cisto é muito comum e é um tumor? Bom, o cisto sinovial é o tumor mais comum da mão. Quando fala tumor, assusta, né? Esse nome, né? É certo. Mas você tem as duas linhagens. Você tem os tumores benignos e os tumores malignos. Tá. O cisto sinovial é o tumor benigno mais comum da mão. Ponto. É um tumor que ele não vira câncer nunca. Então a primeira preocupação quando aparece um carocinho é esse, né? Um tumor é um câncer? Não é. E não vai virar. Esse cisto, que ela perguntou se pode puncionar, pode, mas a chance dele recidivar é quase 100%.
A cirurgia ela é indicada em duas situações, que o paciente indica. Se ele falar assim, olha, está doendo, tira. Ou fala, não, está feio, eu quero tirar, tira. Mas é uma cirurgia simples, rápida, sem grandes complicações, possibilidades, né? Todas podem complicar. Mas o paciente tem que ter uma noção que ele pode voltar, a gente chama de um índice de recidiva, em torno de 10 a 15%. Não é que foi mal retirado, não, isso é estatística. Tá. Então, cada 10 você tira, 1, 2, acaba voltando. Se o paciente optar por não retirar, pode ir monitorando. Ele tem 3 caminhos. Ele pode aumentar até mais que esse já está grande. Tá, bem grande. Mas ele pode aumentar mais ainda. Ele pode sumir sozinho, ele pode estourar, por exemplo. Ou ele pode ficar aí, desse tamanho. Às vezes aumenta, diminui. Então, essa é sempre a orientação que a gente passa para o paciente sobre o cisto sinovial. Mas a gente também, esse é um tumor benigno, né? Agora, tem um tumor maligno quando se trata de extremidades da mão? Tem vários. Tem vários. Tem vários. São raros, mas tem vários tumores ósseos que eles vão insuflando o osso. Osteosarcoma, por exemplo, são tumores graves que o tratamento parte para amputação, na maioria das vezes. Ou de um membro menor, ou mesmo da mão inteira. O que precisa é ter um diagnóstico. Quando se suspeita de um tumor maligno, uma linhagem maligna, primeiro é feita uma biópsia. Tira um pedacinho e manda para o laboratório. Tá. Aí dali faz o diagnóstico e tem os protocolos dos tratamentos. O Gilberto tem 2 dedos que estão muito dormentes. Ele falou, Mônica, eu tenho 62 anos e a minha diabetes está muito alta. Uma coisa tem a ver com a outra? Tem Essa muito, diabetes alta tem, Sérgio? É uma idade de 60 e poucos anos, né? Com diabetes, alteração hormonal aí. E a dormência, ela vem de uma doença neural. E normalmente é o túnel do carpo. É a neuropatia, que é uma doença do nervo, compressiva, mais comum da mão. Nós falamos das 2 doenças mais comuns. O cisto sinovial é o tumor mais comum e a síndrome do túnel do carpo é a neuropatia mais comum da mão. Então, possivelmente, o túnel do carpo, ele falou de 2 dedos, mas normalmente ele pega os 3 dedos aqui, o polegar, o segundo e o terceiro dedo, e a metade do 4º dedo. Mas não necessariamente tem que pegar os 4 dedos, os 3 dedos e meio, né? E talvez pegar um ou outro mais, de uma forma mais importante, assim. Eu tenho o senhor Albertino Cardoso, lá de Patos de Minas, e ele anda muito de moto, então ele é motociclista, né? Faz 50 anos que ele é motociclista, meu amigo Albertino. Aí ele falou o seguinte, que além das mãos, parece que está indo para o ombro, para o cotovelo, então vamos pela ordem, mãos, cotovelo, ombro, ele não está conseguindo nem trocar de camisa. Por dor? Por dor. E dificuldade de movimentar. Aí é só examinando, né, para fazer um diagnóstico, porque o túnel do carpo, pensando assim, bom, começa a ter dormência ali nas mãos. Pode ter uma dor irradiada, subindo até o ombro, nas costas, até perto da mama. Pode ter uma dor irradiada, sim. Mas tem inúmeras outras patologias que acometem o cotovelo, que acometem o ombro, ou algumas vezes não é nada da mão, é uma patologia da coluna cervical, uma hérnia de disco, por exemplo, que aí dá uma dor total aqui. Entendi. Aí só pôr na mão e examinando e normalmente pedindo algum exame complementar. Seria o raio-x, esses exames de imagem? A radiografia quando a gente pensa na parte óssea. Quando você pensa, por exemplo, numa hérnia de disco, seria uma ressonância da cervical. Entendi. E as tumorações ou talvez uma suspeita de uma doença de tendão, aí já parte para ultrassonografia. Quando a gente fala de prevenção, né, a gente sabe que a idade vem e a gente quer viver muito, mas quer viver bem, né? Se possível, livre de dor. Os exercícios, quando se trata de mãos, né, ombro, cotovelo, enfim, os exercícios ajudam a postergar esse tipo de doença? Ajudam muito, né? Exercício a gente nunca tira o paciente de uma academia, a gente vai empurrando o paciente, né? Mas dependendo da patologia, por exemplo, vamos dar um exemplo do ombro. Tem uma patologia, o pessoal conhece muito como bursite, né? Sim. É uma tendinopatia do manguito rotador e tal. Então, o paciente que tem essa doença ali no ombro, por exemplo, pode fazer academia, mas ele tem que respeitar uma amplitude de movimento. Não pode fazer elevação, alguns apoios. Então, cada patologia pode uma coisa e não pode outra. Entendeu? Então, nunca fala para sair, mas tem que saber qual a doença.
E tem as patologias para, por exemplo, um manguito rotador. Você tem os exercícios para reforçar o manguito. O túnel do carpo, você tem os alongamentos para fazer. Muito bem. Lembra que você falou que de vez em quando a nossa mão adormece, né? À noite, eu acho que uma mesma posição, de repente a mão, né, fica dormindo, como a gente brinca. A Thalita diz que acorda à noite com essa sensação de dormência nas mãos. Isso pode indicar porque dormiu em cima dela, sobre ela ou não? Não. A gente chama de parestesia noturna. Parestesia é uma sensação anormal, que talvez o paciente não sabe descrever. Tá dormente, está formigando, o que está acontecendo? Ele acorda realmente com a mão, com a sensação que está dormente. A explicação para essa parestesia noturna não é que dorme sobre a mão. Normalmente, no final do dia, nós temos o tornozelo um pouco mais inchado, principalmente o paciente mais idoso. Quando a gente deita à noite, você tem uma redistribuição desse líquido corporal. Então ele vai para todo o corpo, inclusive para dentro do túnel do carpo. Onde você já tem uma pressão aumentada, vai aumentar mais ainda a pressão. Essa é uma explicação. E outra é que quando você vai dormir, às vezes você põe a mão sob o travesseiro e fica com a mão fletida. Então, essa posição aqui, você aumenta muito a pressão dentro do túnel. Então, a gente orienta o paciente a dormir com aquelas talas. Uma tala se compra em loja de produto ortopédico. Sim. Uma tala a pessoa usa para digitação, ela tem uma base aqui de um termoplástico. Então, só para dormir, para evitar a flexão do punho à noite. Para evitar então, essa não pressão, é que dormiu né? sobre o punho, não. A Jaqueline, a gente falou de artrose, artrite reumatoide, né? Essa evolução. E falamos da síndrome do túnel do carpo. Aí a Jaqueline tem dores nas juntas dos dedos e tipo, ela sente um choque na ponta dos dedos. Caracteriza desses problemas ou seria outro? Não. O choque normalmente é uma doença de fundo neural também, neurológico. O nervo ele tem as duas fibras, a fibra sensitiva e a motora. Tem até um teste que a gente bate no punho do paciente, chama até de tinel. Você bate um martelinho, o dedo dá um choque lá na frente. Então, possivelmente, trata-se do túnel do carpo novamente. Olha, o túnel do carpo É muito comum. ainda. É muito comum, né? Não tem um dia que você não abre o consultório, que não chega vários. Não existe essa possibilidade. É uma patologia muito, muito comum. Essa questão de digitarmos o tempo todo, né? Isso tem a ver? Tem relação? Tem a ver, mas com as tenossinovites, com as tendinites e com as tenossinovites. O grande problema hoje que a gente está vendo é essa digitação excessiva em celular. Celular, né? E celular não tem nenhuma ergonomia. Um computador, um laptop ali e tal, até que tem, mas o celular não tem. Então aumentou muito o índice de doenças da mão relacionadas às inflamações dos tendões. Aí já parte para outra linha, né? Aí já não tem nervo, mas são os tendões. Aí essas patologias, normalmente, elas não são de tratamento cirúrgico. Existem as indicações, mas são mais raras. Então a gente sugere melhorar a ergonomia, diminuir o sobreuso do telefone, do celular. Fisioterapia ajuda bastante e medicação. Mas normalmente o paciente fala, mas não melhora. Melhora, mas ele volta a fazer a mesma coisa. Tem que Tem que ter uma mudança, né? Tem que ter uma mudança. Ter uma melhora, que é muito difícil, né, hoje. Hoje em dia é. Mas a gente tenta, né, Tenta. Sérgio? Já que a gente está falando das mãos, deixa eu trazer essa pergunta do Dr. Sérgio Queiroz, ortopedista. A Erlane trabalha com bordado em pedraria. Ela falou que sente muitas dores nas mãos que vão estendendo para os braços e até costas também, né? Toma remédio, tem dia que passa. Ela quer saber, é pelo bordado, muito constante, ou é pela idade? 44 anos, minha amiga, você está nova. Tá muito nova, 44. É pouco provável que seja pela idade, né? Doenças degenerativas, elas vão acontecer aí depois dos 55, 60 anos, normalmente. Possivelmente uma doença relacionada com esforços repetitivos. Quem tem uma sigla, DORT, doença osteoarticular relacionada ao trabalho. Possivelmente seja isso. Aí tem que fazer um tratamento. Ela falou que toma remédio para poder continuar com o trabalho dela. O grande problema é que a medicação vai ajudar sim, mas ela vai continuar com o mesmo esforço repetitivo. Possivelmente pelo trabalho, né? Então diminuir, ou que seja alternar, mudar, alguma forma, melhorar a ergonomia. Depois conta pra gente, tá, minha flor? Tem muitos amigos e amigas contando sobre dormência. Perguntando, né? Dormência é normal? Formigamento é normal? Muitos trabalham,
Muitos sentem o formigamento à noite. É normal, não é normal? O que fazer para resumir a pergunta dos meus amigos aqui? Sim, não, dormência não é normal. Então, simples a resposta. Resta saber qual a causa da dormência. Aí, nesse caso que a gente está discutindo aqui, normalmente essa doença ali no punho, no carpo, que é a síndrome do túnel do carpo. Embora tenha outras causas. Uma dormência relacionada com a coluna cervical, outras compressões de nervos. Esse nervo chama nervo mediano. Você tem nervo radial, nervo ulnar, aí é examinar e fechar. Mas normalmente é doença neural pelo túnel do carpo. O marido da Nayara é armador, ele trabalha como armador. E aí ele tem essa dormência e os dois, aqui ó, os dois dedos aqui, síndrome do túnel do carpo. Possivelmente. Possivelmente, assim, só para a gente poder trazer aqui para o pessoal. Eu tenho aqui a Mainá, que está acompanhando a gente, e ela falou o seguinte, falou, ô Mônica, tenho muita dor nas mãos, braços e ombros. Aí vai ao postinho, o que acontece? Fibromialgia, e quase não dorme. Qual tratamento, qual exame fazer? A fibromialgia é uma doença que é de diagnóstico eminentemente clínico. Não existe um exame que vai bater o martelo e falar assim, doença fibromialgia. Não tem existe, esse exame. Né? Não tem um marcador no sangue, não tem ultrassom, ressonância, nada vai mostrar. Então, quando você fecha o diagnóstico clínico, mais de 18 pontos de dor, tal, tem toda uma conversa e fechou fibromialgia, e você tem algumas armas. A atividade física é essencial, ajuda, inclusive psicológica. O paciente que tem fibromialgia normalmente tem um perfil um pouco mais de uma ansiedade maior. E uma arma que é muito usada hoje é a acupuntura. A acupuntura ajuda muito, além da atividade física. Então, a fibromialgia seria um resumão por aí. A Márcia de Uberaba quer saber o que é a síndrome do gatilho, que apareceu. Ela falou, Mônica, apareceu em mim, dói demais. Na verdade, a gente chama de dedo em gatilho. O nome técnico é tenossinovite stenosante, um nome assim. Mas é uma inflamação do tendão, que o tendão ele é enforcado, ele é estenosado na palma da mão. Normalmente os dedos mais comumente afetados são o terceiro e o quarto dedo e o polegar. Os mais raros, segundo e quinto. Então, forma um nódulozinho nesse tendão, e esse tendão ele caminha dentro de um túnel, dentro de uma polia. E ele passa, quando você faz a flexão do dedo, ele trava, ele passa para a parte proximal e na volta ele dá um ressalto. Entendi. Então, no início dá mais um ressalto, dá um susto e depois começa a ter dor. Normalmente é cirúrgico, mas é muito simples. Adriana do bairro Ipanema, a Irailde, e tem outras pessoas aqui contando o seguinte, fizeram a cirurgia do túnel do carpo, fizeram fisioterapia, mas ainda não voltou ao normal. Isso tem uma explicação, doutor? Tem. Certo. Tem, bom, o tempo não é uma cirurgia milagrosa. Você opera, você tem um tempo de recuperação, em torno de 3, 4 meses. Tá. Essa é uma possível resposta. Se tiver pouco tempo, ainda vai melhorar. E você tem duas falhas na cirurgia do túnel do carpo. Normalmente uma falha de indicação, talvez não tenha indicação para operar. E uma falha técnica. Talvez o cirurgião vai lá, abre o túnel e deixa um pedacinho dele fechado, não abriu. Então, ou é o tempo, que ainda não deu, ou não tinha indicação, ou não foi com abertura totalmente completa. E pode fazer novamente? Pode sim. A Kívia é massoterapeuta túnel do carpo, faz fisioterapia há 3 anos, está afastada, agora descobriu que tem fibromialgia. Às vezes deixa as coisas cair, tem dormência, quer saber se tem cura. Tem. Tudo Nossa, tem ela cura, trabalha com a mão, né? Massoterapeuta. Aí, pelo túnel do carpo, se tiver indicação cirúrgica, vai resolver. E a fibromialgia vai controlar com essas medidas que a gente conversou. A Leila do Jardim Manaim, acho que é isso, aquelas próteses de colocar nos dedos das mãos que se vê muito aí na internet, ajuda a melhorar a questão da artrose? Eu confesso que eu desconheço essas. Talvez sejam as órteses, né? A prótese é uma estrutura que a gente coloca dentro, é um implante que o cirurgião vai lá e coloca. Mas deve ser, a Débora está perguntando pelas órteses, umas talas que colocam. Ah, tá. Não, a tala vai imobilizar a articulação, vai diminuir a mobilidade e, consequentemente, diminuir a dor, enquanto está usando. Mas não é uma terapia eficaz para tratar a doença. É paliativo. A Ivone tem artrose nas mãos, tem dia que não consegue nem segurar um copo, de tanta
dor. Ela citou um tratamento aqui, Sérgio, plasma rico em plaquetas, que é aplicado na cartilagem. É um tratamento eficaz? Olha, é um tratamento que está entrando agora, ainda não tem vários trabalhos com nível de evidência, níveis tão bons, mas já tem alguns cirurgiões fazendo, alguns médicos fazendo. Não é nosso dia a dia ainda, mas pode ser que seja uma coisa, uma técnica promissora aí no futuro próximo, mas eu não tenho nenhuma habilidade para te falar sobre o PRP, chama plasma rico em plaquetas. Eu estou muito impressionada com a turma que tem fibromialgia e as dores nas mãos, como a Vani aqui, que me contou que é dona de casa e sente uma dor no dedo anelar quando dobra. Para desdobrar, é o gatilho. É o gatilho, dedo, né? E tem uma amiga nossa, Maria Elizabeth, que está com fibromialgia também, as dores nas mãos. Vou ter que fazer um programa, Sérgio, sobre fibromialgia para ajudar minhas amigas, viu? Aí a fibromialgia, ela é tratada, o paciente vem até a gente, o ortopedista, mas normalmente é o reumatologista ou o ortopedista especialista em dor. Tem um médico especialista em dor crônica, que é a fibromialgia. Aí que entra a acupuntura e algumas outras drogas. Vou te pedir sua ajuda, tá? Claro. Para a gente trazer um profissional para te ajudar, viu? É um prazer. Deixa eu agradecer ao Sérgio Queiroz. Obrigada, meu amigo. Prazer estar É um aqui prazer com você. te receber. E obrigada por ajudar tantas pessoas. E esse programa estará disponível para vocês, ó, lá no nosso canal do YouTube. Vai lá, pega o vídeo, compartilha, assiste de novo e vê tudo que o doutor Sérgio trouxe pra gente aqui hoje, viu?